Bom dia a todos que estão chegando. Em breve a gente dá início à nossa conversa de hoje, pessoal. Pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, né, para a gente poder não alongar muito nesse início. Eu sou a Michele, do Sebrae, hoje eu estou mascarada, estou aqui no nosso escritório. Quero dar, né, as boas-vindas e um bom dia a todos, obrigada pela participação. Essa é mais uma atividade, mais um encontro, né, que a gente tem Sebrae e Faleiro em parceria, para levar um conteúdo, para levar informações e orientações para vocês, empresários e empreendedores. Essa é a nossa, vamos dizer assim, primeira temporada, né, outras virão, então vocês vão ser conectados e acessados para poder participar disso também. Hoje a gente vai falar sobre legislação, logo a nossa consultora Ariane Vilhena vai falar sobre esse assunto com vocês. E eu quero reiterar o convite a todos vocês para poder acessar o Sebrae Minas para qualquer dúvida ou orientação que vocês precisem com relação ao negócio. Né? A gente tem o site do Sebrae, que é o sebrae.mg, onde vocês podem verificar os conteúdos, vocês podem acessar cursos online, então tem todo o material reunido. A gente tem nossa central de atendimento, que é o nosso 0800, que é 0800 570 0800. Vocês podem obter informações e também agendar os atendimentos, as consultorias online, consultorias de marketing, de finanças, enfim. Podem acessar os nossos consultores e o nosso conteúdo, tá bom? Eu quero que vocês tenham uma manhã muito proveitosa, fiquem à vontade para poder, pelo chat, enviarem perguntas, dúvidas ou darem alguma sugestão. E aí agora eu convido a Ariane, para ela poder aparecer a carinha dela. Muito obrigada mais uma vez, Ariane, por estar aqui conosco. Eu vou sumir o meu rosto aqui, mas eu estou com vocês o tempo inteiro, tá bom? Um ótimo dia e um ótimo conteúdo a todos. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada, Michele. A proposta de hoje, o convite de hoje para mim, o desafio, foi falar um pouquinho da questão de leis, da parte das normas para o MEI, sobretudo para o MEI. Então, o que eu pensei hoje é de fazer um bate-papo. Tem uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho.
onde que eu vou falar do contexto das normas, mas a gente também fala um pouquinho da parte de como que essas normas podem auxiliar vocês a passar por essa fase do coronavírus. Todo mundo enxerga a minha apresentação? Sim, já está ok aqui, Ari. Então, vamos lá. O que a gente tem de primeiro benefício para o MEI? Foi o adiamento da DASEN, daquela declaração anual de faturamento do MEI. Aquela que a gente fazia em abril, onde declarava todo o faturamento, todo o rendimento bruto que a gente teve no ano de 2019, a gente teve esse prazo prorrogado para 30/6, ou seja, vence semana que vem. Qual que é o meu prejuízo de não fazer isso? Eu vou ter multa por não entregar a informação ao governo e também não consigo tirar as próximas guias de pagamento do governo. Daí eu tenho, primeiro, uma obrigação que eu deixo de fazer, uma penalidade, que é pagar multa por fazer em atraso, e impeço de tirar as minhas guias da DAS para o pagamento. É muito importante vocês falarem, olha, não fiz, eu esqueci, como foi prorrogado, eu deixei passar e agora falta uma semana. Gente, é super simples fazer a declaração de faturamento. Você só precisa levantar tudo que você teve de venda ou prestação de serviço no ano anterior. Separar o que foi com nota fiscal, o que foi sem nota fiscal, informar se você tem empregado ou não, e só isso. Isso é feito de forma gratuita no portal do empreendedor. Ele vai te enviar para um ambiente da Receita Federal, onde você faz a declaração gratuitamente. Caso você também não consiga fazer essa declaração, achar que tem dúvida, a nossa equipe de suporte do Sebrae está atendendo à distância e pode te auxiliar, inclusive, para fazer essa declaração. Pode ligar para a gente no 0800 570 0800 para ver como que a gente pode fazer. E também, alguns lugares, devido às situações das prefeituras, dos próprios municípios, a gente consegue atender presencialmente. Então, liga para a gente, vê com a gente ou entra no nosso WhatsApp para ver se a gente está, como que a gente pode te auxiliar nessa entrega. Além disso, a gente também tem a questão da declaração de imposto de renda. O MEI não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, se ele tem única e exclusivamente como recurso os rendimentos do MEI. Só que, se ele quer, para algum motivo, para fazer essa comprovação de renda, digamos assim, o único meio oficial que ele tem é a DASEN. Se ele também tem outros rendimentos e também ele tem um patrimônio, alguma outra coisa que obrigue ele a fazer a declaração, ele também tem até o dia 30/6 para fazer essa declaração. Ele pode fazer isso via contador, ele pode fazer isso sozinho. Ele tem um suporte, um passo a passo no nosso portal, no nosso site do Sebrae, onde que auxilia ele fazer também essa declaração. Então, lembre que semana que vem acaba o prazo dele para fazer a declaração do faturamento dele, do rendimento bruto dele como MEI, que esse é obrigatório, e também termina a declaração de imposto de renda da pessoa física, aquilo dele como pessoa física, que não tem nada a ver com o MEI, e que parte da declaração é relativa ao que ele recebeu do MEI como pessoa física. Outra questão que a gente tem é adiamento dos pagamentos do Simples Nacional. Nós tivemos os DAS de 2020, aquele que ia vencer em março, perdão, aquele de março que ia vencer em abril, ele foi adiado para outubro. O de abril foi adiado para novembro e o de maio foi adiado para dezembro. Ou seja, esse DAS que venceu agora dia 20/6, ele é relativo a maio. Ele foi prorrogado para pagar em dezembro. Então, se você, MEI, não pagou aquele DAS do dia 20/4, do dia 20/5 e 20/6, você não está em atraso, porque esses pagamentos foram adiados para outubro, novembro e dezembro.
Se você pagou, não tem problema nenhum. Você não tem nenhum tipo de perda ou de benefício a mais por ter pago. Isso foi para que nessa realidade que a gente tem hoje, principalmente na área de alimentação, a gente tem a realidade que os MEIs foram muito prejudicados com o isolamento social, por causa da pandemia. Então, uma forma que o governo fez para todos os MEIs, de o que ele pudesse, ele tirava desse primeiro pagamento, esse pagamento mais imediato, para vocês terem um fôlego financeiro na empresa de vocês. Então, a gente tem essa prorrogação dos prazos. Aí vem talvez uma primeira pergunta. Ariane, vai prorrogar novamente? Ainda não temos uma posição sobre a prorrogação dos DAS dos próximos meses. O próximo DAS que vence é daqui praticamente um mês, 20 de julho, relativo a junho. Esse a gente ainda está em negociação, os órgãos representativos de apoio, o Sebrae Nacional, por exemplo, está em negociação com a Receita Federal, com o Comitê Gestor, com a Secretaria que regulamenta isso, para tentar esse adiamento de mais algum tempo do Simples Nacional relativo ao DAS. Por quê? A gente sabe que em muitos lugares ainda o comércio não voltou de uma forma regular. A gente tinha uma expectativa que em 3 meses teria um reaquecimento das atividades econômicas. Em grande parte dos municípios ainda não teve. Então, por isso, a nossa negociação. Mas, por enquanto, até agora, não foi prorrogado o próximo DAS. Então, só esse que venceu no dia 20 do 6, que foi prorrogado. Como que eu faço para tirar esse DAS? O sistema ele já está atualizado para ele gerar essas guias só lá em outubro, novembro e dezembro. Lembrando que em outubro você vai ter que pagar 2 guias. Uma de março e uma é que venceria normalmente em outubro. A mesma coisa de novembro. Uma de abril e a outra que venceria normalmente em novembro. E uma de maio, a que venceria normalmente em dezembro. Aquele DAS de 20 de março, que ele corresponde ao mês de fevereiro, ele não foi prorrogado. Esse precisa ser pago. Então, se você tem a condição de pagar para não ficar em débito com os seus tributos, vai lá no portal, gera a sua guia de fevereiro e faz o pagamento dela normalmente. Ariane, está muito apertado para a gente, não consigo fazer esse pagamento agora. Se programa, então, assim que voltar a sua atividade, você faz pagamento. Mas lembrando que vai ter juros e multa, que esse não foi prorrogado. Gente, vocês podem fazer perguntas, se tiverem dúvidas, ao longo da conversa. Posso parar também, independente se a Michelle falar assim, Ariane, todo mundo ficou com muita dúvida nesse ponto, a gente pode dar uma paradinha? Pode. Ou pode também deixar para o final, aí a Michelle vai fazendo essa mediação aí para mim, e depois vai me passar as dúvidas no final. Fiquem à vontade para fazer a melhor forma aí para esse bate-papo ser bem produtivo. Além disso, gente, aqueles pagamentos que vocês tinham quem tinha feito o parcelamento de dívidas atrasadas, eles foram também adiados. Então, quem tinha feito já um parcelamento dos seus tributos com a Receita Federal, ele também, além do seu pagamento mensal, aquele parcelamento foi adiado. Então, aquela parcela que venceria em maio foi adiada para agosto. Aquela parcela que venceria em junho foi adiada para outubro. E aquela parcela que vai vencer em julho foi adiada para dezembro. Percebe aqui, gente, que o governo deu tipo um escalonamento aqui. Agosto, pula setembro, para outubro, depois pula novembro e paga em dezembro. Por quê? Porque a gente sabe que quando voltar a atividade, o MEI que deixou de pagar os boletos mensais, ele vai estar meio que acumulado. E ele tem o pagamento do que ele parcelou e o pagamento do em dia. Então, por isso que teve esse mês sim, mês não, para pagar os tributos que foram parcelados. Aí vem a próxima pergunta, que eu já estou acostumada a receber. Ariane, vai abrir um novo parcelamento? Não tem nada definitivo quanto a isso.
Ainda não saiu nenhum tipo de refinanciamento, de refis, reparcelamento, não teve nada ainda definido nesse sentido. Por quê? A prioridade agora é conseguir fazer a manutenção dos postos de emprego, conseguir pagar o Corona Voucher, aquele auxílio emergencial, conseguir fazer todas as medidas que a empresa, no momento, consiga ser sustentável, ser viável a manutenção dela. Na hora que essa pandemia começar a dar um sinal que vai regularizar, que vai ter uma tendência a economia começar a voltar ao normal, que vai ser discutido os próximos passos. Então, no momento, gente, a prioridade é o atual. O atual é, vamos prorrogar, vamos dar o benefício. Por exemplo, eu vou chegar lá na frente, a medida provisória 936, ela foi prorrogada. Provavelmente o auxílio emergencial também vai ser prorrogado. Então, é o agora. Por isso que eu não tenho uma resposta definitiva para vocês se ainda vai ter no futuro um novo parcelamento. Aí aqui eu já venho no auxílio financeiro emergencial, o que a gente chama de Corona Voucher, aqueles R$600 que o governo está pagando para algumas pessoas. Por que algumas pessoas? Porque eu tenho critérios para receber esse auxílio emergencial. Por exemplo, ser maior de 18 anos, com exceção das mães adolescentes. Essas não têm limitação da questão da idade, não. Eu não posso ter emprego formal ou contrato intermitente no mesmo período que eu estou recebendo o benefício. Por que disso? Porque se eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho um mínimo de um rendimento. E o auxílio emergencial é para quem teve totalmente afetado por causa da pandemia, ou seja, está sem rendimento nenhum. Eu também não posso receber nenhum tipo de pensão ou aquele benefício que a gente chama de LOAS ou assistencial, salvo o Bolsa Família. Então, se eu já recebo algum benefício previdenciário, algum benefício assistencial da Previdência ou da assistência social, fora Bolsa Família, eu também não recebo o Corona Voucher. A mesma linha de raciocínio. Se eu já tenho uma fonte de renda, o governo vai priorizar quem não tem fonte de renda nenhuma. Aí vocês podem me falar, Ariane, mas a gente tem casos que as pessoas que têm emprego formal receberam. Pode haver, sim, um erro no cruzamento de dados? Pode. Essa pessoa provavelmente vai ser chamada para devolver esse recurso no futuro. Por quê? A lei deixou bem claro os critérios que eu preciso para receber o benefício. Se na hora de cruzar os dados teve algum erro, mas a pessoa sabia que ela não tinha condição de receber aquele benefício, porque ela estava, por exemplo, com carteira assinada, ela vai ser chamada para devolver esse dinheiro para o governo. Outra questão também que a gente tem é a renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, ou limitada à renda familiar toda a R$ 3.135, ou seja, 3 salários mínimos. Por que disso? O governo quis colocar que aquela família que mais precisa, ela tem esse auxílio emergencial. Aqueles que têm uma renda maior de R$ 3.135, não vou falar que não precisa, mas a tendência é que precisa menos que aquela pessoa que recebe renda familiar de um salário mínimo, por exemplo. Tem que haver um equilíbrio econômico, um equilíbrio nas contas do governo para ele conseguir dar um benefício para o empresário e também conseguir equilibrar os cofres públicos. Por isso dessas limitações. Da mesma forma, em 2018, ele não pode ter recebido mais que o rendimento isento de tributação, que é R$ 28.559,70. Por que 2018, Ariane? E como a declaração de imposto de renda da pessoa física de 2019 foi adiada também para a semana que vem, então a única base que ele tinha é de 2018. Então, se lá em 2018 ele recebeu mais de R$28 mil, ele já não tem direito a esse benefício. Lembrando que esse valor, ele entra também os dependentes. E quem pode receber esse benefício? O MEI, aquele contribuinte individual da Previdência Social, que a gente chama de autônomo,
desde que trabalha por conta própria e sem vínculo de emprego a uma empresa, e também aquele trabalhador informal inscrito no CAD único, e que também tem que cumprir aqueles outros requisitos, a renda familiar, a questão da idade, não está trabalhando, com carteira assinada. Esses 3 são os públicos do Corona Voucher. Quando eu tenho a mãe, que é da família que chama de uma monoparental, ou seja, aquela mãe que é a chefe de família, ela tem direito a receber em dobro esse benefício. Só a mãe chefe de família. O pai chefe de família não foi dado esse benefício. Ele vai receber o valor de R$600. Quando essa mãe, ela recebe também Bolsa Família, como Bolsa Família, em geral, o benefício é menor do que o benefício Corona Voucher, que é de R$600, automaticamente ela pararia de receber o Bolsa Família e começaria, nesse período de 3 meses, a receber o Corona Voucher. Quando acabar o benefício, ou voucher para o MEI ou o CAD único, volta a receber o Bolsa Família. Não vai deixar de receber o Bolsa Família. Então, é usar do cadastro também, de cruzar os dados do cadastro Bolsa Família, e nesse momento que é mais vantajoso, fica com o Corona Voucher. Na hora que acabar o Corona Voucher, fica o do Bolsa Família. Se mudar os valores do Corona Voucher, e for mais vantajoso o Bolsa Família, ela vai receber só o Bolsa Família, não vai receber os dois. Essa é a proposta que o governo está apresentando. Lógico que quando é proposta, não tem nada definitivo ainda. Eu estou falando para vocês o que está sendo desenhado para, assim que acabar essa terceira parcela, que já começou a ser feito o pagamento. Aí vem as questões, as dúvidas mais frequentes da questão do Corona Voucher, do auxílio emergencial. Quem está em débito com o MEI tem direito a esse auxílio? Tem. Não foi feito nenhum tipo de restrição por estar em débito com as guias do DAS. Então, se você tem alguma guia aberto, não fique preocupado. Esse não é o motivo para você não receber o benefício. Outra questão também é se você baixar a sua empresa depois do direito ao benefício, se você vai ter algum prejuízo. Não há nenhum cenário que fala que você vai ser prejudicado porque você baixou a empresa. Então, se você recebeu o benefício durante 3 meses, depois baixou a empresa, você não tem nenhum tipo de sanção por esse motivo, não. Aí, gente, eu encerro inicialmente a questão dos tributos, que seria do DAS, e das obrigações também do MEI, encerro o Corona Voucher e começo a falar um pouquinho de quem tem empregado. Quem tem empregado hoje, ele sabe que o maior custo, principalmente para a empresa que está com as suas atividades paralisadas, ou que teve uma diminuição muito grande das suas atividades, o maior custo hoje é a manutenção do empregado. O custo do empregado, ele é muito alto para o MEI, principalmente para o MEI. Sabendo que eu posso ter até um empregado, e esse empregado recebe salário mínimo ou PIS da categoria, mais os encargos diretos e indiretos, vamos arredondar que o custo do MEI é mais ou menos de R$ 1.400 a R$ 1.500 por mês para manter o seu empregado. Se a atividade dele está paralisada ou está bem afetada pelo isolamento social, pela diminuição das atividades econômicas, essa manutenção ela é impossível para o MEI. Quando o governo lançou aquelas medidas provisórias muito famosas pelos números, a 927, 936, até as pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com medida provisória, começou a decorar já os números. Você fala MP 936, todo mundo automaticamente já liga a questão trabalhista. Agora não é só mais advogado que mexe com números, não. Quando lançaram as 2 medidas provisórias, falaram, o MEI vai ser beneficiado? Vai, com certeza. Por quê? O MEI, ele é uma empresa.
Ele é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Mesmo que ele seja uma limitação de faturamento até R$ 81.000 ano, ele tem o critério de ser uma microempresa. Ele está dentro dos parâmetros da microempresa. Então, eu sou MEI, eu sou uma empresa, eu sou optante pelo Simples Nacional e eu sou uma microempresa, mesmo que meu limite de faturamento seja R$ 81.000 ao ano, ou proporcional para quem abriu a empresa depois de janeiro. Quando eu tenho todas as medidas do governo para a questão trabalhista, todas também beneficiam ao MEI, então não tem prejuízo nenhum. Logo quando lançou a medida provisória 927, foi aquela que falou das férias coletivas, do teletrabalho, adiantamento dos feriados, usar banco de horas, a questão do pagar o FGTS com um prazo maior, dispensar dos exames médicos ocupacionais. Por que isso? Pensou mais na questão imediata, mais na questão de o que eu posso fazer naquele momento que desafoga um pouquinho o empresário. Logo quando começou o isolamento, falou assim, vamos colocar as pessoas a trabalhar em casa. Algumas atividades eram permitidas, eram possíveis trabalhar em casa. Vou falar o meu caso. Então, trabalho no Sebrae, na sede, em Belo Horizonte, na área de articulação para desenvolvimento, sou advogada de formação, e por causa do vírus, do Covid, eu sou grupo de risco para alguns problemas de saúde anteriores. E a minha filha também tá filhinha pequenininha, e ela também é grupo de risco, porque ela nasceu muito pequenininha, nasceu muito prematura e tem problemas respiratórios. Então, tanto eu quanto ela somos alto grupo de risco. A gente veio para uma rocinha da minha família, aqui no sul de Minas. Então, eu consigo trabalhar toda a atividade que eu estava fazendo em Belo Horizonte, eu consigo fazê-la aqui no sul de Minas, na roça. Coloquei uma antena de internet aqui e faço todas as minhas atividades normalmente com controle de horário. Então, a empresa tem como controlar a minha prestação de serviço. Então, essa era a ideia logo quando surgiu a questão do teletrabalho. Tudo que os funcionários podem fazer em casa sem ter aquele contato pessoal e expor o empregado aos riscos. Além disso, Ariane, a minha atividade não tinha como fazer teletrabalho. Vamos supor, eu sou da atividade mesmo de alimentação, mas ando na parte de vendas. A vendas, beleza, eu posso fazer teletrabalho, mas a de entrega não, tem que ser presencial. E a de entrega, eu fiquei muito prejudicado porque o meu negócio diminuiu 70%. Então, eu poderia antecipar as férias que o empregado tinha e colocar ele em férias na empresa. E pagar esse benefício só no retorno, por exemplo, dele das férias. Da mesma forma, eu podia adiantar todos os feriados que não fossem religiosos para que, quando, por exemplo, 7 de setembro, eu adianto o feriado de 7 de setembro, para quando chegar em 7 de setembro, eu trabalho normalmente. Então, eu vou somando todos os feriados que estão ainda por vir e já emendo, por exemplo, uma semana a mais de, entre aspas, folga. Mas quando chegar na época do feriado, ele vai trabalhar normalmente. Por que disso? De novo, naquele momento, até o cenário se estabilizar um pouquinho, era a medida mais imediatista, mais imediata que o governo poderia fazer para tirar as pessoas do trabalho sem prejudicar tanto o empresário. Só que a questão não se resolveu só com isso. O tempo passou, viu que só adiantar as férias ou só adiantar os feriados não ia resolver, principalmente por vários tipos de atividade que estavam totalmente paralisadas. E a área de alimentação foi uma área que foi muito afetada no primeiro momento. Quando a gente percebe que aquelas medidas não eram suficientes para manter os postos de trabalho, o governo lançou a medida provisória 936. O que ela trata especificamente? Da questão da remuneração do seu empregado.
Se você tem um empregado, você tem duas opções. Você pode reduzir a jornada de trabalho dele e também proporcionalmente reduz o salário dele, como você pode fazer a suspensão do contrato de trabalho dele e você não paga nada nesse período que está suspenso o contrato dele. Quando a gente fala da redução e da suspensão, a gente tem a questão de, se eu reduzo, por exemplo, em 50%, metade a empresa paga, metade o governo paga. Como o MEI tem essa questão da limitação do salário, ser salário mínimo ou piso da categoria, e geralmente o piso da categoria, nos casos que compensa financeiramente ao MEI, é próximo ao salário mínimo, ele não vai ter perda nenhuma. Por quê? Porque o limite do benefício do governo é o benefício que seria do seguro-desemprego. Quando eu falo em redução da jornada ou suspensão, eu tenho, então, parte do pagamento que é feito pelo Estado, pelo governo, e eu também tenho uma contrapartida. Eu tenho que garantir o emprego dessa pessoa. Então, se eu tive um benefício por um mês, o governo pagou metade do salário do funcionário de um mês, quando ele volta a trabalhar, mais um mês eu tenho estabilidade para ele. Por quê? O governo está lançando mão desse dinheiro para garantir os postos de trabalho. Quando eu falo na redução da jornada de trabalho, ela tem uma limitação, no máximo por 90 dias. Aí vem os questionamentos que eu já estou acostumada. Ariane, eu fiz por 45 dias, porque eu pensei que minha cidade ia retomar as atividades dela, ou o meu empreendimento, o tipo do meu empreendimento ia voltar mais rápido, e fiz por 45 dias. Posso prorrogar por 45 dias. Ariane, eu fiz por 45, só que eu mudei um pouco o modelo do meu negócio. Eu consegui aumentar minha demanda do delivery, eu consegui mudar um pouquinho a forma de atender meu cliente. Eu posso chamar meu empregado de volta antes dos 45 dias? Pode também. Então, ela tem uma flexibilidade muito grande dessa questão de colocar em redução da jornada, redução de salário, e chamar esse empregado de volta. Eu preciso de algumas formalidades, no mínimo 2 dias de antecedência, para tanto colocar ele em redução de jornada, como para chamá-lo de volta. Para reduzir essa jornada, eu preciso que tenha um acordo. Eu preciso que tenha um de acordo das duas partes, tanto de você, empregador, quanto do seu empregado. Por que disso? Porque para fazer uma redução de salário, eu preciso, não estou jornada, do salário, eu preciso que o empregado fale. Eu quero, eu estou de acordo, eu concordo. Ele é obrigado? Não. Como eu falei, é um acordo. Se o empregado fala assim, não, eu não concordo, aí a gente tem que avaliar. Compensa eu manter esse empregado com a carga horária de 100% e o salário de 100%, ou eu só vou ser, pelo contexto todo que eu estou, eu vou acabar tendo que demitir esse empregado. Lembrando que a demissão me causa um custo alto. Esse custo é o custo da rescisão. Eu tenho que pagar férias vencidas, eu tenho que pagar férias proporcionais, isso é, se estiver vencidas. Tenho que pagar 13º salário proporcional, eu tenho que pagar multa do fundo de garantia, eu tenho que garantir que está tudo depositado de INSS, de fundo de garantia. Então, eu tenho todo o custo da demissão. Pode falar assim, Ariane, eu não tenho como pagar isso. Ele vai ter que levar na justiça? Lembra também do custo de uma ação judicial. Juros, multa, muitas vezes tem que ter advogado. Então, tudo tem que ser avaliado. Não estou falando que não tenha que demitir. Eu acho que isso é uma avaliação que você, como empreendedor, tem que avaliar, tem que fazer essa conta matemática. Lembra quando a gente fala, várias vezes, principalmente nos cursos de empreendedorismo, as questões que a gente trabalha, um pouco as características empreendedoras? Uma delas é assumir riscos calculados.
Então, eu vou continuar a ficar com esse empregado mais um tempo, mesmo que ele não concorde, e vou ver como que vai acontecer a retomada da economia. B, eu vou dispensar meu empregado, vou fazer um aperto, mas vou fazer todo o pagamento de salário dele. C, eu vou pagar, não vou pagar o empregado, porque eu não tenho de onde tirar, e vou, infelizmente, deixar isso para a justiça. Quais são os riscos de cada um? O risco de eu apertar e não conseguir pagar um fornecedor, esse fornecedor ser mais necessário, o risco de lá na frente, como a justiça é demorada, os juros e multas foram muito maiores, e isso te apertar financeiramente. Ou você chegar e conversar com o seu empregado mesmo assim, olha, tá difícil para todo mundo, você está vendo o cenário, eu não consigo fazer da mesma forma que era feito antes, eu preciso reduzir seu salário, sua jornada de trabalho, e chegar num acordo com ele. Acho que a conversa nesse momento, ela é fundamental para todo mundo. Eu estou fazendo algumas conversas em todo o estado de Minas, e muitas vezes eu falo com grupos de MEIs que muitos deles, a maior parte deles, emprega. E eu falei para eles, gente, na cidade pequena, se eu tiver um grande índice de desemprego de uma vez só, além do isolamento social, que já tem um prejuízo muito grande para o território, o desemprego causa um prejuízo muito grande também para aquele território. Então, vamos tentar chegar no consenso de, por exemplo, reduzir a jornada ou suspender o contrato de trabalho, usar os benefícios legais que o governo te deu e não demitir esse empregado. Se isso você conseguir ter uma saúde financeira para a sua empresa. Então, é uma análise que a gente tem que fazer. E essa análise financeira, gente, tem todo o corpo técnico do Sebrae que pode te ajudar. Então, nós temos várias consultorias de finanças que podem te ajudar. E muitas vezes pode ser que não seja só finanças, você pode mudar a forma de atender, e nossas consultorias de marketing também podem te auxiliar também nesse novo modelo de atendimento, onde que você consegue reaproveitar seu empregado de uma outra forma, que você não precisa demitir e você consegue alavancar suas vendas, ou pelo menos não paralisar totalmente suas vendas. No caso da retomada também das atividades, vamos supor, você trabalhava na parte de alimentação presencial. Não pode ter essa atividade por causa da legislação municipal nesse momento que impede o exercício dessa atividade. Você mudou para o delivery. Só que mesmo dando delivery, no começo você não tem tanta a sua demanda igual você tinha antes no presencial. Aí você fala para a pessoa, olha, eu vou precisar reduzir a jornada em 50%. Você concorda? Desses 50%, 50% eu pago, 50% o governo te paga. Se você der o de acordo, eu informo para o governo qual que é a sua conta corrente onde eu faço o pagamento, e eu vou fazer esse pagamento para você de 50%, e o governo faz os 50%. Tá ok? Tá ok. Quando eu penso em suspensão, cuidado com algumas questões. Primeiro, tem esse de acordo por escrito. Essa concordância, esse acordo entre você e seu empregado tem que ser necessariamente por escrito. Não precisa ser presencial. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, mas desde que seja por escrito e que comprove que foi ele que fez o de acordo. Imprima isso e guarde isso junto com os documentos da contratação do seu empregado. Além disso, quando a gente pensa em redução da jornada, se ele trabalhava 8 horas por dia, é igual a trabalhar 4 horas por dia, limite-se a 4 horas por dia. Se você falar que é redução da jornada, mas ele continua trabalhando para você na prática de 8 horas por dia, o que ele tem direito? A hora extra. E a hora extra é mais cara do que a hora normal. Aí não compensa para você. Então, você tem que também avaliar se as 4 horas de trabalho dele é suficiente para esse novo modelo de negócio que você está exercendo nesse momento. Então, são algumas análises que a gente tem que fazer para tomar a melhor decisão. Ariane, eu vou reduzir só 25% do salário dele e 25% da jornada de trabalho, porque eu tive um aumento do meu delivery, mas está muito apertado ainda financeiramente para mim, mas eu preciso dele.
Então, beleza, diminui em 25% a jornada e 25% do salário. Tem como fazer controle de horário? Depende da sua atividade. Se a sua atividade tinha como fazer controle, você vai ter esse controle. Se a sua atividade não tem esse controle, comece a ter minimamente esse controle. Por exemplo, foram feitos pedidos, o horário de início e o horário de fim das entregas. É uma forma de que você tem de controle. Não deixe isso extrapolar. Se, vamos supor, sua área não é de delivery, vamos supor que seu empregado trabalhe mais na parte estrutural da empresa, cuidado com o WhatsApp. Se você começa a demandar ele demais fora do horário da redução do horário de trabalho novo que você fez, isso também pode ser considerado hora extra. Então, o WhatsApp também, demandar o seu empregado fora do horário de trabalho, é considerado prestação de serviço. Então, são umas coisas que a gente tem que fazer essa análise. E outra questão, você tem que comunicar ao seu sindicato, se a sua área tem sindicato, e a de vocês tem, no prazo de 10 dias que você fez essa redução da jornada deles, para vocês não terem nenhum tipo de contraposto. Se o sindicato não se manifestar, quer dizer que está tudo ok. Se ele se manifestar ao contrário, aí cabe um acordo entre as partes também, o sindicato se envolve também. Mas nesse momento, nesse cenário, particularmente falando, Ariane, não vi muita oposição dos sindicatos. Por quê? Eles sabem que a situação não é favorável economicamente para ninguém, nem para os empresários, nem para o empregado. Então, é melhor todo mundo ceder um pouco e não ter prejuízo do que uma demissão em massa. Além disso, se o governo está pagando, por exemplo, 50% do salário e você paga 50% do salário, o seu empregado só trabalha 50%, mas ele está recebendo 100%. Então, não está tendo um prejuízo financeiro para ele nenhum, pelo contrário. O valor da hora de trabalho dele dobrou, porque ele está trabalhando só metade da carga horária e está recebendo 100%, 50% seu, 50% do governo. Quando você faz o recolhimento do FGTS, o recolhimento das férias, tudo é baseado no novo salário dele, de 50%. Isso desafoga muito. Isso pode ser muito vantajoso para você. Outra questão é a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão já é mais radical. Olha, minha atividade está totalmente paralisada. Ou está tão paralisada que só eu, sozinho, consigo dar conta de toda a demanda. E eu não tenho um retorno financeiro para pagar esses R$ 1.500 por mês, que custa mais ou menos um empregado. Então, eu posso suspender o contrato de trabalho dele. Não é demissão, é suspensão por, no máximo, 60 dias. Quando eu falo em redução da jornada, é por 90. A suspensão é por 60 dias. Nesses 60 dias, eu não pago INSS, eu não pago fundo de garantia. Os outros benefícios tem que ver como que está na Convenção Coletiva de Trabalho. Quando eu faço a suspensão, é da mesma forma, aviso com 2 dias de antecedência, para 60 dias ele está comunicado automaticamente quando ele volta. Se por acaso voltar antes, você pode fazer a convocação dele da mesma forma, com 2 dias de antecedência, para fazer esse retorno. Da mesma forma, a suspensão, o limite do benefício é o limite do seguro-desemprego, praticamente R$ 1.800. Então, como quase todos os tetos que compensam dos acordos coletivos, da convenção coletiva do MEI, ele vai estar inferior a isso. A maior parte dos salários, eles estão girando todo o salário mínimo. De novo, o MEI pode contratar, desde que o salário seja limitado a um salário mínimo ou piso da categoria. Então, o piso da categoria geralmente não é muito superior a um salário mínimo. Então, o seu empregado não vai ter prejuízo nenhum. Ele vai receber 100% do salário dele via governo. Por isso que o prazo é menor, é de 60 dias. Porque quem paga 100% é o governo. Ariane, eu posso fazer 60 dias de suspensão e mais 30 dias de redução? Posso. Essa medida provisória 936, ela foi prorrogada? Foi. Até dezembro eu posso pensar nesses conjuntos de ações. Então, como que eu fico nesse período? Depende do caso concreto seu.
Não tem uma fórmula matemática. Eu posso fazer, olha, eu fiz a suspensão por 30 dias, aí voltou a atividade da minha empresa, mas ainda voltou aos poucos. Aí eu fui e vim para redução, mais 30 dias, com 50% da jornada de trabalho. Aí depois vamos supor que, infelizmente, o meu município teve que diminuir de novo, teve que ficar mais rígida o isolamento, eu fiz de novo a suspensão. Pode fazer dessa forma. Então, nessa questão, eu te aconselho a fazer consultoria de legislação online do Sebrae. Porque a nossa consultora de legislação, a Mariana, ela vai conseguir te auxiliar no seu caso concreto. Você vai mostrar qual que é a sua atividade, você pode falar, olha, no meu município essa atividade está permitida e essa não. Eu vou poder fazer essa ou não, esse arranjo legal. A nossa consultora ela vai te auxiliar no seu caso concreto. Da mesma forma, tem que ser feito por escrito e com anuência da empresa, do empregado. Essa questão do benefício da redução proporcional da jornada, eu falo que eu tenho que ter a preservação do emprego das pessoas. Qual que é o maior contrapartida que você, empresário, dá para o governo para ele fazer esse pagamento para você? Por você, na verdade, porque ele faz direto na conta do empregado. Esse pagamento é para que você mantenha o posto de trabalho desse empregado e esse empregado tenha renda. Tendo renda, esse empregado consome. Consumindo, eu começo a reaquecer a economia. Eu não posso deixar nossa economia parar. Então, a gente precisa reinventar nosso modelo de negócio, a gente precisa manter os postos de trabalho, porque esse posto de trabalho faz com que eu consuma também, eu consumindo, eu mantenho o posto de trabalho de terceiros, e assim vai por diante. Mais uma vez, a questão da garantia de trabalho. Se eu usei do benefício por 3 meses ao todo, depois que acabar o benefício, mais 3 meses eu tenho que manter aquele funcionário trabalhando. Se eu dispensá-lo, além de eu pagar todo a acerto rescisório dele, eu tenho que devolver para o governo tudo que o governo pagou por você. Aqui eu já falei sobre os alertas, que é durante o período de emprego, cuidado com essa questão do WhatsApp, teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, controle minimamente a jornada do seu como empregado, para que você não seja surpreendido depois com pedidos de hora extra. O valor, se ele receber esse benefício que eu falei para você, seja da redução ou seja suspensão do contrato de trabalho, ele é baseado no seguro-desemprego. Isso não prejudica ele, o seu empregado, no futuro de receber o seguro-desemprego. Ele só é retirado do fundo que é pago o seguro-desemprego. Então, de onde o governo está tirando isso? Do fundo que é pago o seguro-desemprego. Qual a base, qual o limite? O teto do seguro-desemprego. Mas eu não prejudico o empregado a receber o seguro-desemprego no futuro, se ele tiver as condições de receber esse benefício lá no futuro. E para o MEI, especificamente, eu vou precisar que ele ou faça via contador ou tenha certificado digital para informar isso no empregador web. Por enquanto, a gente não conseguiu liberar os MEIs dessa obrigação. Então, nesse caso, a gente aconselha ou faça você mesmo a comunicação no empregador web, mas você precisa contratar o certificado digital, ou você faz isso via contador. Aqui eu já falei como que fica a composição do salário. Então, se eu tenho redução de 25%, o governo paga, 75% você paga, e assim por diante. Eu acho que essa questão não tem muita complicação, não. Se eu reduzir em 70% a jornada de trabalho dele, 30% ele está trabalhando, 30% você paga, 70% o governo paga. Só podem ser esses 3 percentuais, 25, 50, 70.
Fora disso, o governo paga só esses valores, 25, 50, 70. Gente, eu acredito que era essa a minha proposta de apresentar para vocês. Agora eu abro para bate-papo, para tirar as dúvidas que vocês tiveram, para a gente alongar um pouco nossa conversa. Michele? Ei, Ari, obrigada pela explanação, pelas informações. O pessoal está mais caladinho. Eu não sei se foi totalmente, né, esclarecedor ou se tem muita informação e o pessoal vai digerir e depois vai procurar por outras orientações. Mas o João Filardi, ele mandou uma pergunta, ele falou o seguinte, que o nome dele é João Filardi, deixa eu só pegar aqui para se falar direitinho, que em função da MP 936, ele cadastrou diversos funcionários na suspensão de contrato e não teve nenhum problema. Entretanto, ele cadastrou a doméstica dele no portal do Empreendedor Web, também para suspensão de contrato, e ele foi negado. E aí o contador dele cadastrou essa funcionária no portal do Ministério da Economia e lá deu tudo certo. A questão é que 2 semanas depois, o governo liberou a primeira solicitação, então estou entendendo que foi lá do portal do Empregador Web. E aí ficaram, então, os 2 cadastros e já recebeu as 2 parcelas do Empregador Web e uma parcela do portal. E aí ele não sabe agora o que fazer, como que ele devolve esse valor. Deixa eu ver se eu entendi. A empregada doméstica dele, dos funcionários, deu tudo certo. Da empregada doméstica dele, o primeiro pedido dele do Empregador Web, ele tinha sido negado no cadastro, aí ele fez via portal da economia. Aí, depois de um prazo, acabou que liberou os 2 pagamentos. Exatamente. E ele já recebeu pelos 2 cadastros, nos 2 locais. Ele vai ter que entrar em contato com a ouvidoria do Ministério da Economia para informar esse erro e fazer a solicitação da devolução desse benefício. Essa é a forma mais administrativa que tem. Se o Ministério ele não responder, eu insisto em fazer uma nova pergunta. Aguardo o protocolo e faz uma nova pergunta. E fala assim, olha, tenho que fazer devolução e não gostaria de fazer devolução com nenhum tipo de encargo. Se o Ministério não devolver, não responder, você tem 2 soluções. Ou você espera um dia o Ministério questionar isso, que não é o correto, mas é o que você pode fazer, ou senão você vai ter que procurar um advogado para fazer uma ação para devolver isso, que é mais custoso, mas seria o mais correto. Então, é uma análise. Primeira questão, tentar administrativamente. Entre em contato com o Ministério pela ouvidoria e tenta fazer a devolução administrativa. Insiste umas 2, 3 vezes. Se não conseguir, você vai ter que fazer uma análise pessoal. Você vai esperar um dia eles te questionarem, ou você vai fazer o correto, que é devolver para o governo via justiça, mas que é mais caro para você. Tá ok, entendido. Tá ok, João? Depois você dá um ok para a gente se tá entendido. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, mais orientações que vocês queiram, né, receber com relação a esse assunto? Eu vou aproveitar e perguntar. Ariane, a gente teve informações, né, dos empresários, se houve problemas com relação a esses cadastros, né? Igual ele falou que deu tudo certo quando ele cadastrou os empregados. A gente teve alguma sinalização dos empresários que deu algum problema, ou se todo mundo que tentou foi tudo certo? Quanto à questão do cadastro dos empregados, eu não tive nenhum tipo de relato de problema. O que a gente teve muito problema foi do benefício emergencial, foi dos R$600. O cadastro R$600, a gente tem que... Até esqueci de falar para vocês, é bom ser tocado um pouco no assunto, que me puxou esse alerta. O prazo final para fazer o pedido é 2 de julho. Por enquanto não foi prorrogado, então a gente tem 2 de julho para fazer. Muita gente fez o cadastro e por divergência no nome, por exemplo, vamos supor, meu nome é Ariane Mayra Chaves Vilhena. E em algum documento, meu nome estava Ariane Mayra Chaves de Vilhena. Então, essa divergência do nome, na hora que puxava o cadastro, não finalizava e dava errado.
Então, eu tinha que fazer a alteração do nome via Receita Federal. Após a alteração, eu fazia o novo pedido, aí era liberado. Então, grande parte das negativas foi por divergência de nome. Outra questão também foi divergência de cadastro. Por exemplo, a mãe solicitou e ela não mora junto com o pai dos filhos dela. O pai também solicitou, baseado nos mesmos dados. Então, um pode ter dado conflito com o outro. Muita gente ainda ficou sem receber por causa de erro de banco de dados da Receita. Ela está ainda em um trabalho de mutirão para tentar resolver todos esses que ficaram para trás. Teve também muita gente que indevidamente recebeu. Esse que indevidamente recebeu, o governo já falou que vai cobrar de volta esse benefício. Então, aquela pessoa que teve o seu, e muitas vezes não foi que aquela pessoa requeriu indevidamente, não. A gente teve, infelizmente, de má fé de algumas pessoas que roubaram dados e fizeram o requerimento. Então, você pode consultar na plataforma da Caixa para ver se você teve, por exemplo, no seu CPF, o pedido deferido ou não. Se não teve deferido, você não pediu e não teve deferido, quer dizer que não usaram o seu dado. Se você não pediu e teve deferido, que infelizmente alguém usou seu dado. Aí você entra em contato com a ouvidoria da Caixa também e faz a denúncia. Então, não é necessariamente má fé daquele CPF. Alguém utilizou o CPF indevidamente. Entendido. Perfeito, então. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais outras dúvidas, outras perguntas agora, né, vocês fiquem à vontade para nos acessar, como a Ariane falou, as consultorias estão disponíveis, o atendimento do Sebrae, o canal está aberto e disponível. Esse material, essa apresentação, em breve a Faleiro também, junto com as outras atividades que já aconteceram, vai estar disponibilizado para vocês, então vocês vejam novamente, ouçam a Ariane novamente, se surgir qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para nos contatar. Eu quero aqui agora agradecer muitíssimo a Ariane, mais uma vez, por ter disponibilizado nessa manhã para bater esse papo com a gente. Essa parceria com o Sebrae e com a Faleiro, né, já aconteceu desde do ano passado em algumas atividades presenciais, e ao longo desse ano a gente continua com esses momentos nossos online. Vamos ver quando que a gente pode voltar a se reunir, a se ver, né? E eu quero deixar aqui o convite para a próxima semana, que é no dia 30, vai ser na terça-feira de manhã, que a gente vai falar sobre o mercado, sobre essas dicas da retomada, como que vocês podem se comportar, tá bom? Eu vou agradecer, então, mais uma vez a participação de todos vocês. Ariane, muito obrigada, viu, mais uma vez. De nada, precisando só chamar aqui que a gente está à disposição. Combinado. Pessoal, obrigada pela participação. Tudo de bom, uma ótima continuidade da semana e até a próxima oportunidade, tá bom? Um abraço, tchau.